E aí galera, beleza? No vídeo de hoje iremos ver quem ganha num possível combate, Miro de escorpião ou Afrodite de peixes. Pessoalmente, eu sempre achei que essa seria uma luta muito interessante se acontecesse, pois ambos são guerreiros muito perigosos e extremamente letais. Condições de batalha. Ambos estarão em seus auges, ou seja, com seus poderes no máximo. Eles irão dar tudo de si para eliminar o seu oponente. E o cenário da batalha será um ambiente neutro, para não dar a nenhum deles vantagem sobre o outro. E só para esclarecer, a análise será feita através de um placar de pontuação, e os atributos como força e velocidade serão analisados. Dessa forma, saberemos em qual fundamento cada um leva ou não vantagem sobre o outro. E aquele que tiver a maior pontuação nos requisitos será o vencedor. E se por acaso os números do placar ficarem iguais, eu considerarei a luta como um empate técnico. E sim, essa será uma análise técnica e sem favoritismo. Mas afinal de contas, quem vence essa luta? Qual dos dois dourados é o mais forte? E quem é o mais poderoso? Se você se interessou, fique até o final para descobrir tudo isso e muito mais. Já deixa o like aí para não esquecer e bora pra análise. Força física. E bem, nesse requisito, nenhum deles tem grandes feitos, pois o estilo de luta dos dois não é focado em força bruta. No entanto, ambos têm sim alguns feitos interessantes. O Miro, por exemplo, conseguiu destruir a técnica congelante do Yoga. No anime, ele usou o Cosmo para destruir o gelo. Mas como no mangá não teve nenhuma ilustração de uma aura emanando dele, dá para se concluir que isso foi sim um feito de força. E também tem esse feito aqui que acontece só no anime, então por ser uma cena filler eu não vou considerar. E sinceramente, acredito que qualquer Cavaleiro de Ouro poderia fazer o mesmo dessa cena aí. Já o Afrodite teve o feito de arremessar o Shun a uma curta distância para se soltar das correntes de Andrômeda. E outro feito de força foi ter rompido a corrente nebulosa do Shun. E bem, ambos os dourados são sim muito fortes fisicamente falando. E é claro que eles não chegam nem perto do nível da força do Aldebaran, mas nesse requisito eles não passam vergonha não. No entanto, nenhum deles tem algum feito que prove que um é mais forte fisicamente que o outro, e todos os feitos que um fez, o outro provavelmente vai poder fazer também. Então, ponto para cada. Resistência a danos. E bem, nessa eles novamente estão equiparados, pois ambos são Cavaleiros de Ouro, e todas as armaduras de ouro têm o mesmo nível de resistência. E você pode até falar que o Afrodite acabou morrendo devido à tempestade nebulosa do Shun e por isso ele é menos resistente. Mas o fato é que a tempestade nebulosa é um golpe extremamente arrasador e poderoso, tanto que foi capaz de matar um Cavaleiro de Ouro protegido por sua armadura. Então, graças às suas poderosas armaduras, ambos têm sim o mesmo nível de resistência. Então, ponto para cada. Domínio do Cosmo. E nessa os dois são iguais também, pois eles alcançam com perfeição o cosmo máximo que um ser humano é capaz de alcançar. Ou seja, ambos têm pleno domínio do sétimo sentido. Então, ponto para cada. Velocidade.
E como eu acabei de dizer, os dois têm o domínio perfeito sobre o sétimo sentido. E graças a isso, eles podem se mover a uma velocidade que supera e muito a do som, a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo. E isso quer dizer que eles são rápidos o bastante para darem 7 voltas e meia na Terra em apenas 1 segundo. E sim, eu sei que dos dois, quem mostrou mais feitos de velocidade foi o Miro. No entanto, é um fato que todos os 12 Cavaleiros de Ouro se movem na mesma velocidade. Então, ponto para cada. Agilidade. E bem, quem leva a melhor nessa é o Miro. Isso porque ele sempre demonstrou ser muito ágil em batalha. Quando o escorpiano é atacado, ele sempre se move no último segundo para amenizar os danos que ele receberia caso fosse acertado em cheio. Na luta contra os renegados, por exemplo, o Miro conseguiu se esquivar da explosão galáctica do Saga. Sim, o Mu tinha avisado ele antes, mas ainda assim é um fato que ele conseguiu se esquivar e amenizou o ataque do Geminiano. E sim, eu sei que o Afrodite teve reação o suficiente para se ocultar da corrente de Andrômeda e também teve reação o suficiente para se defender da mesma. Mas em nenhuma dessas duas situações ele usou a sua agilidade para se esquivar. Então, ponto pro Miro. Defesa. E nessa, quem leva a melhor com certeza é o Afrodite, pois ele demonstrou que tem uma excelente proteção fornecida por suas rosas piranhas. Já o Miro não tem nenhum recurso de defesa, o máximo que ele pode fazer é tentar se esquivar, mas se não der tempo dele fazer isso, ele vai acabar sendo acertado. Então, ponto pro Afrodite. Técnicas. E bem, as técnicas do nosso palestrante favorito são 3 no total. A primeira é a restrição, que consiste em ondas de energia que o Miro libera que atingem o sistema nervoso central do seu adversário, paralisando seus movimentos. A segunda técnica são as primeiras 14 ferroadas da agulha escarlate. Ao concentrar seu cosmo na ponta do seu dedo indicador, Miro dispara raios vermelhos de energia em direção ao seu inimigo ou avança diretamente no seu oponente para ferroá-lo. Esse ataque simula a picada de um escorpião. E uma vez que o oponente é acertado só por uma agulhada, se abre uma pequena ferida no local perfurado. E a vítima sente uma dor insuportável, não somente no local atingido, mas também por todo o seu corpo. E essa dor inimaginável irá paralisar o oponente de Miro. Com apenas 5 ou 6 agulhadas, a maioria perde a sanidade devido a tanta dor. Agora, se ele disparar as 14 agulhadas, as feridas irão se dilatar, fazendo seu oponente sofrer de hemorragia. E devido à perda de sangue, a vítima também irá perder lentamente os seus 5 sentidos. Mas se por acaso o inimigo ainda não tiver sido derrotado ou não se render, Miro ainda tem a sua terceira técnica, a Antares, a última e mais perigosa agulha escarlate. E quando ele atinge o seu adversário com a Antares, com certeza ele irá morrer. Vale ressaltar que as primeiras 14 agulhadas não matam a sua vítima, só a Antares tem esse poder. E além de ser impossível desviar da agulha escarlate, ela também ignora totalmente a proteção das armaduras, até mesmo as de ouro. Já o nosso divo favorito possui 4 técnicas no total. A primeira técnica são as rosas diabólicas reais, que são rosas vermelhas que o Afrodite usa como projéteis. E uma vez que a vítima entra em contato com essas rosas, seja por inalar o pólen ou por ter se cortado em algum espinho, ela vai acabar sendo envenenada e irá perder lentamente os seus 5 sentidos até que morra. Vale citar que essas rosas dão às suas vítimas uma morte indolor. E além disso, o Pisciano também pode usar essas mesmas rosas para se ocultar no meio da batalha.
podendo assim atacar a sua vítima de surpresa ou esperar que o veneno das rosas faça efeito nela. A segunda técnica são as rosas adagas, que possuem uma coloração azul marinho e a função delas é cravar na carne do inimigo. Já a terceira técnica são as rosas piranhas, que possuem uma coloração negra. E os seus espinhos, bem como os dentes das piranhas, destroem praticamente tudo aquilo que tocam. E elas também são usadas como projéteis. E por fim, a quarta e última técnica é a rosa sanguinária ou rosa sangrenta. Essa rosa possui a cor branca e a sua função é drenar todo o sangue da vítima bebendo direto da fonte. E uma vez que ela atinge o coração do oponente, com toda certeza ela irá matá-lo. Vale citar que esse golpe é impossível de ser desviado. É possível bloquear com a técnica certa, mas desviar é impossível. E sim, tanto a Antares quanto a Rosa Sangrenta têm o poder de matar qualquer oponente. E bem, depois de toda essa explicação, quem é que leva a melhor no quesito técnicas? E galera, quem leva a melhor é o Afrodite. E por que eu digo isso? E vamos lá, primeiro, a restrição, ela funcionaria contra o Afrodite? E a resposta é provavelmente não. Isso porque na sua luta contra o Shun, o Afrodite demonstrou que conseguia se mexer dentro do fluxo da corrente nebulosa. E no mangá episódio 0, ele conseguiu se soltar da flecha das sombras do Aioros. Então, ao que parece, técnicas paralisantes não funcionam contra ele, pelo menos a maioria. A única técnica que com certeza funcionaria contra ele seria a técnica paralisante do Xion, que funcionou contra o Mu. E quanto às agulhas escarlates, elas seriam efetivas no Afrodite? E a resposta é que não. E bem, no spin-off The Lost Canvas, o cavaleiro Rugones de Peixes usou as suas rosas piranhas para se proteger das agulhas escarlates do Zafire de Escorpião. E apesar do The Lost Canvas não ser canônico, essa cena faz total sentido com o que as rosas piranhas apresentaram canonicamente. E eu não vejo por que o Afrodite não usaria elas da mesma forma que o Rugones. Então, ponto pro Afrodite. Letalidade. E bem, quando se trata de letalidade, esses dois dourados dão aula, pois suas habilidades são debilitantes e quanto mais a luta demorar, pior será para seus adversários. O Afrodite, por exemplo, tem um arsenal extremamente perigoso, e todas as suas rosas ignoram totalmente a proteção das armaduras de ouro. E detalhe que com a rosa branca, ele pode encerrar a luta com apenas um único golpe. Já o Miro tem suas agulhas, que também ignoram totalmente a proteção das armaduras. E sim, ele pode lançar as 15 agulhas de uma vez e acabar com seu oponente de uma vez só. Mas ele não faz isso, pois prefere ser misericordioso e dar ao seu oponente a chance de se render. Mas então, quem leva essa? E galera, quem leva essa é o Afrodite, pois além dele também ignorar a proteção das armaduras e também poder acabar com seu oponente de uma vez só, ele ainda pode envenenar a sua vítima e também tem um poder destrutivo muito maior que o Miro. Então, por ter esses dois recursos a mais de letalidade que o Miro, o ponto vai pro Afrodite. Inteligência. E agora entramos no nosso último requisito, mas não menos importante. E quem leva essa é o Afrodite. Isso porque ele demonstrou ser muito frio e calculista. Por exemplo, na saga das 12 casas, quando o Seiya dá aquele salto para passar pelo Afrodite, o Pisciano lança uma rosa diabólica no Pégaso que consegue impedir o trajeto dela. No entanto, essa rosa não estava envenenada, o Afrodite tinha feito isso de propósito, pro Seiya pensar que aquele jardim da casa de peixes era inofensivo. E deu certo, realmente o Pégaso pensou que poderia passar numa boa pelo jardim. Porém, um tempo depois, ele foi completamente subjugado pelas rosas. Então sim, o Afrodite é muito astuto e pode criar estratégias para vencer o seu adversário.
Já o Miro não luta com estratégia, pois ele se deixa levar por suas emoções. Na saga de Hades, por exemplo, para vingar a morte de Shaka, Miro acabou deixando o ódio falar mais alto e acabou esquecendo de usar a restrição nos renegados e já pulou direto para as agulhas. Se ele tivesse usado a restrição antes das agulhas, provavelmente o Saga não o contra-atacaria e ele não levaria aquela explosão galáctica na cara. Então, ponto pro Afrodite. E assim ficou o nosso placar, 8 pontos pro Afrodite e 5 pontos pro Miro. Conclusão. O estilo de luta do Miro geralmente se resume a usar a restrição primeiro para imobilizar o seu inimigo, e dessa maneira ele pode disparar as agulhas escarlates à vontade, pois o seu oponente não poderá se mexer devido à restrição. Porém, como já foi dito, a restrição não funcionaria contra o Afrodite, pois ao que tudo indica, a maioria das técnicas de paralisação não surtem efeito nele. Já as agulhas escarlates, o Afrodite poderia se proteger usando as suas rosas piranhas. Ou seja, nada que o Miro faça será efetivo no Afrodite. Basicamente, o Pisciano é um counter natural do Escorpiano. Beleza, o Miro não tem como finalizar o Afrodite, mas e o Afrodite poderia finalizar o Miro? E a resposta é com certeza sim, e tem algumas opções. Ele poderia usar logo de cara a rosa branca. E se mesmo assim o Miro não admitir a sua derrota, o que com certeza aconteceria, já que o Escorpiano é muito teimoso, seria só o Afrodite usar as suas rosas piranhas para destruir a armadura de Escorpião, dando assim ao Miro uma morte extremamente dolorosa. A segunda opção seria ele se ocultar em meio às rosas diabólicas e esperar que o veneno delas faça efeito no Miro. E a título de curiosidade, era esse o plano do Afrodite na sua luta contra o Shun. Ele iria esperar até o Shun morrer, mas ele acabou sendo surpreendido pela capacidade sensorial das correntes de Andrômeda. E a terceira opção seria ele se ocultar novamente, mas se por acaso ele tiver sem paciência e quiser acabar com a luta de uma vez, seria só o Pisciano lançar a rosa branca e fim de luta. O Miro iria morrer tanto por inalar o pólen venenoso das rosas diabólicas, quanto por causa de ter seu sangue drenado pela rosa sangrenta. E não, o Miro não demonstrou ter nenhuma habilidade sensorial para localizar adversários que se ocultam. Então o vencedor de hoje é o Afrodite de Peixes. E beleza, o vencedor vocês já sabem, mas ainda restam duas perguntas. Qual dos dois dourados é o mais poderoso e quem é o mais forte? E sim, tem diferença. O mais poderoso é aquele que tem a maior quantidade de poder, já o mais forte é aquele que sabe usar o poder mesmo tendo pouco. E além disso, o mais forte também é aquele que tem meios de se defender e de atacar o mais poderoso. E bem, pelo fato dos dois terem o pleno domínio sobre o sétimo sentido, ambos são igualmente poderosos. Ou seja, em questão de cosmo, eles são equivalentes. E isso significa que eles têm a mesma quantidade de poder. Mas e quanto ao mais forte? E o mais forte é o Afrodite, pois além dele poder cauterar todas as técnicas do Miro, ele ainda é mais letal, já que ele tem meios reais de se defender e de finalizar o Escorpiano. E na minha opinião, esse seria o gráfico comparando o nível dos dois. Por basicamente ser um counter natural do Miro, o Afrodite é colocado em um nível mais alto. Afinal, em uma batalha, a menor diferença pode ser decisiva. Mas e aí, você concorda comigo ou não? Você acha que na verdade o Miro é mais forte que o Afrodite? Deixe sua opinião nos comentários. Então é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixa o like aí se gostou, eu vou ficando por aqui, valeu, falou, é nóis e tchau!